Olá pessoal, é com muita alegria que damos a todos vocês as boas-vindas ao curso sobre o trabalho infantil. E a gente sabe que o trabalho infantil é uma armadilha para muitas crianças. Esse curso foi preparado com muito carinho para ajudar você a perceber quais são os tipos de trabalho que se enquadram com o trabalho infantil. E ao concluir esse curso de capacitação, você vai ser capaz de compreender o que é trabalho infantil, você vai conhecer quais são os tipos de trabalhos perigosos, vai ficar por dentro das consequências advindas do trabalho infantil, conhecer os seus direitos e vai ficar super informado de como sair do trabalho infantil. O problema do trabalho infantil é uma questão séria e complexa que afeta muitas crianças em todo o mundo. Infelizmente, em muitos países isso acontece. É comum que muitas crianças sejam obrigadas a trabalhar em condições precárias, muitas vezes em troca de salários muito baixos ou sem qualquer remuneração. E essas crianças geralmente não têm escolha, são forçadas a trabalhar para ajudar suas famílias a sobreviver. E nesse sentido, o trabalho infantil pode ter consequências negativas em várias áreas da vida das crianças, como por exemplo, trabalhar em idade precoce pode prejudicar a educação e desenvolvimento pessoal, emocional, cognitivo das crianças. Além disso, o trabalho infantil pode levar a condições de trabalho perigosas, à exposição ao abuso físico, emocional e sexual e também à exploração econômica. O combate ao trabalho infantil é uma tarefa que exige ações coordenadas e esforços de múltiplas partes interessadas, incluindo governos, organizações internacionais, organizações da sociedade civil e até mesmo empresas. Além disso, é necessário que haja sensibilização e educação sobre o tema para que as pessoas compreendam os efeitos negativos do trabalho infantil e se mobilizem para combater essa prática. Então, pessoal, esse curso sobre o trabalho infantil busca fornecer uma visão geral dessa questão, bem como discutir as causas, as consequências e possíveis soluções para esse problema. E, assim sendo, o objetivo é aumentar a conscientização sobre esse problema e estimular a ação para erradicar o trabalho infantil em todo o mundo. Bem, crianças e adolescentes vivenciam experiências de trabalho infantil por causa das desigualdades sociais e da pobreza instalada no mundo todo e, em especial, no Brasil. E essa parcela da sociedade é direta ou indiretamente atingida e muitas vezes se veem forçadas a trabalhar para trazer alimento para sua casa, para cuidar de um parente que está doente, por obrigação do superior, dentre outros motivos. E nesse aspecto, meninos e meninas, de acordo com a realidade que cada um vive, são sujeitos a deixar sua infância de lado para gastar energia com trabalhos desgastantes e que são muitas vezes pesados demais para as suas respectivas idades e também para a capacidade física. E assim sendo, pessoal, o comportamento da criança e do adolescente se torna similar ao de um adulto. As brincadeiras com os colegas já não são mais recorrentes, o cansaço físico é extremo, os sentimentos já não são mais os mesmos, e quando menos se espera, a fase da infância passou e não teve a oportunidade de fato de viver como uma criança, ou como a gente espera que uma criança viva, né? Aproveitando a sua infância. Quero falar aqui sobre algumas causas para a situação que foi descrita, ou que está sendo descrita aqui. Né? A primeira causa é a desigualdade social, e a gente sabe que é uma das principais causas do trabalho infantil, uma vez que muitas famílias pobres não têm condições financeiras de sustentar os seus filhos e precisam recorrer ao trabalho infantil para garantir a subsistência no caso da família. A pobreza também é outra causa significativa do trabalho infantil, já que as famílias que vivem em condições de extrema pobreza muitas vezes não têm acesso a serviços básicos como alimentação, saúde, educação, internet, o que leva essas crianças a trabalhar em troca de remuneração para ajudar no sustento da família. Doenças e incapacidades dos pais ou cuidadores forçam também muitas crianças a trabalhar para cuidar de um parente doente ou de um membro da família incapacitado, devido à falta de recursos financeiros para pagar um cuidador ou outra forma de assistência. Obrigações impostas por superiores. Em alguns casos, crianças são forçadas a trabalhar por obrigação do superior, seja na forma de um trabalho forçado, exploração sexual, ou em outras formas de trabalho abusivo. E um último fator a considerar aqui é a falta de políticas públicas adequadas.
A falta de políticas públicas adequadas para combater o trabalho infantil e para apoiar famílias vulneráveis é uma outra causa bastante significativa e que contribui para esse problema. Bem, pessoal, vamos falar um pouquinho do perfil das crianças que estão inseridas no trabalho infantil. Segundo os dados do PNAD de 2019, o Brasil tinha 1,75 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos em situação de trabalho infantil. E a maioria desses jovens são do sexo masculino, 65% negros, aliás, 65% são masculinos e 66,1% são negros. Residentes na zona rural são 47%, na região Nordeste 33%, e eles exercem principalmente atividades agrícolas, no caso, isso corresponde a um grupo de cerca de 47%, e com relação a atividades domésticas, nós temos aí uma porcentagem de cerca de 27%. Então, indefesas, sensíveis e frágeis, as crianças e adolescentes, quando inseridos no contexto do trabalho infantil, mesmo ainda pequeninos, se transformam em pequenos adultos ao obter responsabilidades que não deveriam ser suas. E para agravar a situação, o trabalho infantil faz com que o ambiente de trabalho seja precário, com longas horas de trabalho sem direito ao descanso, pagamentos baixíssimos, ou até mesmo não recebem pelas atividades feitas, além de não possuir o acesso aos seus direitos, o que prejudica na formação educacional e social da criança e do adolescente. Bem, o que é o trabalho infantil? Você certamente já deve ter ouvido falar na televisão, na internet, no rádio, ou na escola, ou até mesmo na roda de conversa, esse termo, trabalho infantil, mas não tem conhecimento, ou talvez tem pouco conhecimento do que se trata. E nesse curso nós vamos deixar você por dentro desse assunto com o objetivo de te instruir a mostrar quais são as características do trabalho infantil, quais são os seus direitos enquanto criança e adolescente, para não cair nas armadilhas desse tipo de trabalho. Mas o que diz ou o que dizem as convenções internacionais? Bem, de acordo com a Convenção 138, até, digamos assim, e também a 182, aliás, né? A 138 e 82 da Organização Internacional do Trabalho, considera-se que trabalho infantil é aquele realizado por crianças e adolescentes que ainda não possuem, vamos dizer assim, a idade mínima que é estabelecida no país para ser admitida a algum tipo de trabalho ou emprego. E para que um trabalho seja considerado trabalho infantil, é necessário a avaliação de uma série de fatores, tais como a idade da criança, o tipo do trabalho, quantas horas de trabalho, quais são as condições do ambiente e quais são as atividades realizadas. E além dessas primeiras caracterizações, o trabalho infantil é detectado quando algumas ações se tornam evidentes. Né? Por exemplo, a questão dos trabalhos perigosos, que são a escravidão, o tráfico de crianças e adolescentes, o trabalho forçado, o uso de crianças e adolescentes em conflitos, a exploração sexual, o tráfico de drogas. Então, quando essas circunstâncias são observadas aí, e podem ocorrer numa indústria, em lixões, em fazendas, em prostíbulos, em cenários de guerra, dentre outras situações, então nós temos aí a caracterização do trabalho infantil. O primeiro modelo de trabalho infantil, o primeiro tipo, é a escravidão, que ela está sendo sustentada, no caso, pela vulnerabilidade social existente. Também, outro fator que contribui é a grande escassez de oportunidades, na pobreza crônica, no analfabetismo que nós ainda encontramos na sociedade, no isolamento do indivíduo e também na corrupção. Regiões mais pobres são ambientes perfeitos para se encontrar casos de escravidão e para sua, digamos assim, propagação, pessoal. Pelo fato do processo estrutural do lugar possui todos os fatores mencionados, ou que foram mencionados anteriormente. E é importante que você saiba que as formas contemporâneas de escravidão se traduzem em trabalho forçado, em escravidão por posse, onde o indivíduo está sujeito a ordens do seu dono por dívida ou contrato de escravidão,
E também a escravidão é sustentada por ameaças, controle, agressões e muitas vezes até situações de morte. Outro elemento que eu quero destacar é o tráfico de crianças e adolescentes. Segundo a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, o SEA, lá no artigo 239 está normatizado que o tráfico, aliás, de crianças e adolescentes se concretiza quando esses indivíduos são enviados para o exterior sem qualquer formalidade legal ou com o objetivo de obter lucros para terceiros. Então, aqueles que promovem e aqueles que ajudam estão, no caso, praticando esse crime. Outro elemento é o trabalho forçado. De acordo com a portaria do MTB 1293/2017, trabalho forçado é aquele exigido sob ameaça de sanção física ou psicológica e para a qual o trabalhador não tenha se oferecido ou no qual não deseje permanecer, digamos assim, espontaneamente. Com relação ao uso de crianças em conflitos armados, o que é que se constata? Que muitas vezes elas são recrutadas para operar em conflitos desse tipo, e esses recrutamentos, na maioria das vezes, são realizados de forma violenta por gangues, traficantes, grupos terroristas, sem a vontade do indivíduo e sujeito, no caso, a condições de sobrevivência que muitas vezes são bastante precárias. Outro elemento a destacar é a exploração sexual. Segundo o Código Penal, em seus artigos número 228 e 229, o favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual é crime. E a pena é de 2 a 5 anos de prisão e multa, e ainda se configura como crime manter, por conta própria ou de terceiro, estabelecimento que promova a exploração sexual. O SEA prevê ainda que o crime, que é crime no caso, o ato de submeter criança ou adolescente à exploração sexual, e essa pena para esse tipo de crime varia de 4 a 10 anos de prisão. Bem, pessoal, o tráfico de drogas é também um outro problema. E o crime do tráfico de drogas está previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, a qual descreve diversas condutas que caracterizam o crime, proibindo qualquer tipo de venda, compra, produção, armazenamento, entrega ou fornecimento, mesmo que de forma gratuita, de drogas sem autorização ou em desconformidade com a legislação vigente. E a pena para esse tipo de crime é de 5 a 15 anos de reclusão e pagamento de multa de 500 a 1.500 dias multa. Nós também temos outros fatores que não vamos arrolar aqui, mas pedimos a vocês que leiam os nossos materiais, que leiam também a nossa apostila, que vocês se aprofundem em todos os conceitos que nós estamos colocando aqui, pessoal. E na próxima aula nós vamos dar prosseguimento ao nosso curso de capacitação. Bons estudos e até lá!